aqui sentar com a doutora Andréa Kamizak Lima, que é a diretora da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. E seja bem-vinda, viu? Obrigada, vai falar conosco sobre os medicamentos que são manipulados, né? As farmácias que trabalham com esses medicamentos. A indústria farmacêutica hoje parece que percebe que é possível você personalizar, se a gente pode dizer assim, um medicamento. Como é que funciona isso? Isso, na verdade, são as farmácias de manipulação, né, que permitem esse tipo de tratamento para os pacientes, né? O medicamento manipulado ele é feito mediante uma prescrição, né, de um profissional habilitado, que pode ser um médico, um nutricionista, um dentista, dependendo, né, do medicamento. E ele é feito com uma dosagem e uma quantidade exata para cada paciente, né? Uma criança precisa de uma dosagem específica, o idoso, por exemplo, uma dosagem diferenciada, né? E a farmácia de manipulação permite esse tipo de tratamento. Então, a gente consegue individualizar o tratamento para o paciente. Houve uma época em que a gente pensava em medicamento manipulado, nessas farmácias de manipulação, medicamentos muito específicos. Ainda é assim ou essa cartela de medicamentos tem ampliado? A maioria, praticamente todas as especialidades são contempladas, podem prescrever, né? A maioria dos ativos já estão disponíveis nas farmácias de manipulação. Então, nós atendemos desde a parte cosméticos, né? De um creme, de um shampoo, de uma loção, a um medicamento, né? Uma cápsula, um xarope, né? A farmácia de manipulação tem formas farmacêuticas diferentes que possibilitam mais ainda essa personalização do medicamento. Por exemplo, um paciente idoso com dificuldade de deglutir, né? Nós podemos fazer um medicamento em sachês, ou podemos fazer um xarope, ou num comprimido oro-dispersível, que é aquele comprimidinho que coloca na língua e ele dissolve. Né? Com isso, a gente consegue facilitar ainda mais a adesão do paciente ao tratamento. Muita gente tem medo, né, desse tipo de manipulação, porque talvez não confia muito, né? Pensa que o industrializado, ele tem, assim, talvez uma garantia melhor. E qual que é a diferença entre um medicamento manipulado, como a gente está falando aqui, ou aquele que foi feito lá na indústria? A diferença é basicamente a produção. A indústria faz em escala, então ela faz uma quantidade, uma dosagem específica, uma forma farmacêutica específica, né, para a maioria da população. A farmácia de manipulação personaliza, né, todos esses itens que nós já citamos. Em questão de confiança, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, ela tem ela fiscaliza, né, as farmácias de manipulação, e nós temos as boas práticas de manipulação, né, que são regulamentos, né, propostos pela Anvisa, que são seguidos, né, o setor tem que seguir essas determinações. Então, o paciente pode ficar tranquilo ao adquirir, né, um medicamento manipulado. Agora, em geral, esses medicamentos manipulados, eles são mais caros ou não? Eles competem num preço usualmente igual? Ele tem um custo-benefício muito bom, né? Porque a quantidade é específica, então o paciente evita sobras, né? Algumas vezes ele precisa de um tratamento, por exemplo, para 15 dias, né? E o industrializado só encontraria com 30 unidades, por exemplo, né? Então ele tem uma economia em relação à quantidade, porque vai ser exatamente a quantidade prescrita, né? E a dosagem, muitas vezes, essa dosagem adaptada, conforme eu citei. Por exemplo, alguns medicamentos, algum paciente precisa de um medicamento e uma prática muito comum é se partir o comprimido ao meio, né? Eu preciso de uma dosagem a metade do que a dosagem específica na indústria farmacêutica. Essa prática não deveria ser, né, feita pela população, porque você não consegue garantir uma dosagem específica, né? Então, com isso, a economia vem por essa quantidade exata e a dosagem também específica. Agora, o cliente da farmácia manipulada, hoje, ele faz uso de que tipo de serviço ou de produto que é mais consumido por ele na farmácia manipulada? Como eu disse, todos os produtos hoje eles são manipulados, né? Desde medicamentos, por exemplo, para estômago, né? Uma reposição hormonal, como nós estávamos falando, né? no climatério, né? Medicamentos para uso tópico, para dermatites, né? Para alopécia, todos os tipos de medicamento, né? São hoje muito prescritos. E uma grande diferenciação é que a gente pode fazer uma associação medicamentosa, né? Muitas vezes, por exemplo, um paciente hipertenso que precisa de vários medicamentos, é possível associar, o médico pode prescrever numa cápsula só, ou num xarope, né, a forma farmacêutica que ele preferir, para o paciente. Então, ele não evita ter que tomar vários comprimidos, né, durante o dia, pode estar gerando um esquecimento, né? Então, respeitando as incompatibilidades, né, o médico prescreve, a gente pode estar associando essas medicações para o maior conforto do paciente. Você acha que as farmácias de manipulação, elas poderiam, as farmácias de manipulação, elas poderiam funcionar melhor nessa lei de fracionamento que o governo
tem estabelecido, porque as grandes indústrias, parece que para eles não é muito compensador, né? Isso. Você acha que seria importante, mas por que não está funcionando? A farmácia de manipulação, né, ela já individualiza essa dose, né? Ela não pega o medicamento industrializado, a grande maioria, a não ser que seja uma drogaria, e fraciona o medicamento industrializado. A gente já consegue personalizar ainda mais, né? Com essa quantidade exata, com essa dosagem exata, né? Conforme o fracionamento. O fracionamento seria a quantidade exata, né? Mas a dosagem, muitas vezes, a indústria não tem disponível no mercado e a gente consegue, né, fazer essa personalização do medicamento para o paciente. Mas parece que a coisa não funciona muito bem, essa questão do fracionamento ainda não é muito... na sua opinião, você acha que é mesmo a questão de custo? Assim, eu acho que tem que ter um preparo da estrutura como um todo, né? A farmácia de manipulação, né, na minha opinião, é realmente o estabelecimento que está mais preparado para poder estar fazendo esse fracionamento caso necessário. E é o mesmo profissional, né? Sim, a farmácia de manipulação tem os farmacêuticos, né? Magistrais, conforme nós chamamos, né, no setor. Ele está sempre disponível no balcão, né? Eu aconselho aos consumidores a sempre estar procurando o farmacêutico, estar tirando suas dúvidas, né? Ele pode prestar uma assistência farmacêutica. Então é sempre importante procurar esse profissional. E o paciente, por exemplo, que faz uso de medicamento controlado, tarja vermelha, tarja preta, ele também tem facilidade de encontrar esse medicamento? Todos eles, né? Todos esses medicamentos podem ser manipulados também. Então, se eu entendi bem, todo medicamento que a indústria farmacêutica produz, a farmácia que manipula também pode Sim, desde que o ativo esteja disponível, né? Existem alguns medicamentos, por exemplo, que são ainda sob lei de patente, que não foram importados. Algum ativo, por exemplo, só para a gente entender? Você lembra de cabeça? Agora, por exemplo, um que caiu há pouco tempo era o Viagra, né? Ele tinha lei de patente, então no início não se poderia, agora a gente já está podendo manipular. Então, nesse início, esses medicamentos de referência, né, que ainda estão sob lei de patente, então isso a gente poderia, é um fator limitador, mas a grande maioria. Na verdade, a gente consegue abranger até um pouco mais do que a indústria. Existem umas drogas que a indústria descontinua, né, a produção, né, porque não sai, independente dos motivos, ela tira de linha, né, e se o ativo está disponível, a manipulação consegue estar atendendo ao paciente. Então, esse seria um grande diferencial também. Só para, assim, eu sou muito curioso em relação a isso quando penso também na questão do valor, né? Você falou de custo-benefício aí, mas só para a gente ter uma noção, você poderia mensurar, por exemplo, vamos pensar que é uma situação hipotética, um antibiótico para ser utilizado durante 10 dias, aí só para te dar uma noção mais ou menos do tempo e a quantidade. Só para o povo de casa ter noção do valor da farmácia manipulada, quanto que ficaria isso, por exemplo, na indústria em média e quanto ficaria em média? É difícil precificar, né? Porque existem, por exemplo, mesmo os antibióticos na indústria, existem várias marcas com diversos preços, e tem a questão do genérico também, exatamente. Né? Então, é difícil fazer essa mensuração, né? Nas farmácias também existem diversas empresas, mas na própria indústria existe essa diferença do medicamento de referência, do genérico, do similar, né? Que dá, então, fica realmente um pouco complicado a gente mensurar. Essa questão do genérico, por exemplo, prejudicou bastante as farmácias manipuladas ou não? Não, eu acredito que não, porque a farmácia de manipulação vem com essa ideia de personalizar mesmo, né? O genérico não consegue isso à medida que as dosagens já são pré-definidas. Então, né, aí realmente o paciente teria que partir para estar realmente fracionando, partindo do medicamento. Então, a manipulação tem um nicho de mercado mais específico, né? Conseguindo atender melhor ainda o paciente que precisa de uma dosagem diferenciada. Maravilha. Doutor André, muito obrigado pela sua participação, esclareceu bastante as nossas dúvidas e esperamos aqui numa outra oportunidade vocês também com a gente, tá? Com certeza.